Saludos, 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 hermosos y hermosas. ¿Qué tal? Olá. Então, estamos aqui em caráter excepcional, trazendo uma propaganda que foi veiculada pelos bolsonetes, jogando na cara da gente esse cinismo e ironia, que hoje se converteu em total verdade. É de um oficial do Exército que bate à porta de uma casa entregando armas. Só que há que ser acrescentado que governo nenhum, quanto mais este esmagar, matar, destruir, não oferece nada de graça. Perfeito? Mas por que isso? O que está fazendo aqui? A senhora viu, o Bolsonaro ganhou e a gente começou a pôr em prática. Um cinismo Mas eu vou atirar em quem? que é real Eu, minha filha, meu após Mas por que vocês querem saber? o decreto. Mais um que o Brasil é governado por decretos de Bolsonaro, listando várias profissões, caminhoneiros e tudo, inclusive contemplando até adolescentes e crianças. Essas são as fake news veiculadas desde sempre, toda a campanha do meu presidente, ó Glória. E hoje estamos diante da realidade em que inclusive crianças e adolescentes com autorização dos pais terão acesso a armas, sim. Perfeito? Então, as fake news estão aí desde bastante tempo. Com essa idiotice aí de armar a população para a segurança pública, a posse de armas na casa, a legítima defesa da propriedade. Lá no campo, a ordem é atirar em qualquer invasor. Qualquer um que não lhe apeteça, ou qualquer integrante que eles achem ou não que seja ou não do MST. O decreto 9.785 de ontem, 7 de maio de 2019, ele contempla muitas profissões, políticos, servidores públicos, que trabalhem na área de segurança pública, na ativa ou não, advogados, oficiais de justiça, agentes de trânsito, caminhoneiros, residentes rurais, poderão ter o porte de arma e sair matando todo mundo. Armada a população que interessa a esse governo. Fortalecidas as milícias. Deflagrada, sem qualquer limite, a morte no campo. E, inclusive, contempla, no parágrafo 6º do artigo 36, que, com a autorização dos responsáveis, crianças e adolescentes poderão ingressar nos clubes e nas escolas de tiro e fazer uso de armas. É a criação da juventude fascista, nazista, totalitarista, bolsonarista, queira o que você queira. Institucionalizado faroeste no campo e na cidade. Além da posse, sem limites, agora o porte de armas, principalmente para favorecer
a indústria bancada armamentista. E hoje, o próprio Moro falou que este decreto estava intrinsecamente ligado a dívidas da campanha eleitoral de Bolsonaro, ou seja, a sua ligação seja com a indústria armamentista, seja com a milícia, já que pretende construir um exército próprio para si mesmo. Essa, provavelmente, é a dívida político-eleitoral da base bolsonarista. Baseado na sua mentalidade fracassada de um supremacista, de um prepotente, o Bolsonaro vai mudar a área de preservação onde ele foi multado. Além de exonerar o empregado, depois de 7 anos da multa, de nunca ter pago a multa, por estar pescando em área ambiental protegida, foi anunciado que ele, por decreto, o governo só funciona à base de decreto. Câmara, Legislativo não produzem nada. Apenas vão embolsar muito dinheiro autorizando a reforma da Previdência, que já sabemos vai favorecer aos cientistas, aos banqueiros e não aos pobres. Ele pretende, disse hipocritamente, fazer da estação ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, uma região como a Cancún brasileira. O meu presidente, ó Glória, teve a cara de pau de dizer que a mão de obra brasileira é caríssima, com salário mínimo de R$ 998, agora sujeito a nenhum ganho mínimo real, apenas uma mera atualização deteriorativa, afirmou que no Brasil a mão de obra é cara e que aqui não existe racismo e nem preconceito. Também declarou que em 2020 o Rio terá a Fórmula 1, ou falácia, fake news, e também um pretexto para criação de caixas e caixas e caixas e caixas 2 com superfaturamento de obras. A hashtag Texas Cancel Bolsonaro circula por aí. Está entre as principais do mundo. A operação do governador Witzel, do Rio de Janeiro, mandou bala, rajada de bala, metralhou uma tenda evangélica. Pessoas que todos os finais de semana sobem para fazer seu trabalho cristão. Mas não é só isso. Não são os estrangeiros que sobem no morro. Existem muitas, a maioria das pessoas que moram nessas comunidades são pessoas de bem trabalhadoras. Não há como reconhecer bandidos. Bandidos reconhecendo bandidos, na realidade, como eu falei, é o início de um turismo de abate a humanos, em muitas modalidades, seja de helicóptero, por terra e agora abrangendo toda e qualquer idade. Até crianças poderão praticar esse esporte de caça, matando quem eles bem entenderem, por onde o helicóptero sobrevoar e por onde o pacote de turismo determinar, porque certamente haverá uma série de modalidades e com certeza com acomodações luxuosas para o descanso, alimentação, etc, etc, etc. Depois de cortar a verba das universidades, o
meu presidente, ó glória, está cortando as bolsas de mestrado e doutorado do CAPES. Continua a briga entre os militares e o Olavo, que na realidade é Olavo e Filhos e Bolsonaro, e sua turma, no bom sentido, que se tem como dinastia e querem estar no comando disso aqui, que não é mais um país, para todo sempre. Houve uma resposta muito boa do general Paulo Chagas com relação às palavras assintosas de Olavo de Carvalho, o autoproclamado filósofo. Então, o general Paulo Chagas, em defesa do general Vilas Boas, assim falou: o ânus é o órgão excretor. Se faz sua função o dia inteiro, não é desocupado. Desocupado é o ânus do Olavo, que foi substituído pela boca. Essa resposta foi dada diante de um ataque feito pelo Olavo ao Vilas Boas, de muito mau gosto, diga-se de passagem. Que Moro, ao lado de sua cônjuge, às vezes tem algumas rugas. E que Abraham Weintraub, o que se diz o hiperbólico pensador, também olaviano, ele confundiu, olha, a cultura dos persas, como é bem igual, bem semelhante, e vai rastejando bem perto do solo, deixando uma poeira seca que te asfixia. Ele confundiu Kafka com Kafta. Provavelmente, quando ele vai no Habib's, ele pede Kafka, que possui vários tipos. No fast food tem o Kafka sabor a metamorfose, tem o Kafka sabor castelo, tem o Kafka sabor o processo, carta ao pai, cartas a Milena, na colônia penal, América. E quando ele vai à biblioteca, ele pede Kafta. Compreendes? Os caminhoneiros pretendem entrar em greve e, assim, em tom de ameaça, disse que o que vem aí é coisa feia e disse que não vai ter nem exército, porque não vai ter nada, ninguém vai ter combustível. Muitos estão se reunindo em manifestações. E ao contrário do que prega a turma do presidente, o racismo existe sim, o preconceito existe sim. Faltou nessa propagandinha que até me enviaram, essa propaganda cínica, idiota de como seria o governo Bolsonaro, que é muito pior que isso, é uma entrega aos Estados Unidos que lhe passaram uma rasteira com a CDE e depois com a OTAN e qualquer outra coisa. É o governo que está triturando dia após dia o povo, produzindo coma coisas que nem se, digamos, eu tomasse as drogas, todas as drogas mais pesadas do mundo, eu suporia que chegasse a esse ponto. Entonces existo por hoje, hermosos e hermosas. Caixa 2, crianças e adolescentes armados, todos armados, o Witzel mandando bala em tudo quanto é lugar, criando uma nova espécie de turismo no Brasil que vai trazer muito dinheiro.
O meu presidente, ó glória, cheio de prepotência e vingança, ainda tocando naquela área em que ele foi multado, querendo transformá-la, todos os ataques à educação, à saúde, à segurança, à dignidade, ao povo, à classe média, aos pobres, aos miseráveis, à aniquilação de nossa nação. Nem dá para descrever. Vou ligar no Habib's e pedir uns Kafkas de O Processo. Quem sabe foi o que ele falou, não é? Castelo, deve ser gostoso o Castelo. Cartas ao Pai, O Veredito. E amanhã eu passo lá na biblioteca para pegar uns livros de Kafka para reler. Metamorfose, que tem até um filme, não é? Então se existo. Sem mais nem menos, uma total balbúrdia inimaginável, além da imaginação que qualquer um poderia ter. Traições, dinastias, hipocrisias, milícias, corrupções, a velha política, a criação de 2 novos ministérios para negociação das metas do governo, a mesma mediocridade de sempre, permeando e acabando e destruindo com tudo, menos aquilo que lhes beneficia. Agur, a ver.